Fala pessoal, bom, tô aqui novamente, sexta-feira, uma live aqui com o Aníbal Vanderlei, CEO da Serenza. Vou adicioná-lo aqui. A gente vai falar sobre governança corporativa e a sustentabilidade dos negócios. Então vamos lá, vamos começar. Aníbal, cadê você? Peraí, vamos ver se tá indo. Todo mundo tá me escutando? Convidei, logo menos tá entrando. Vamos lá, Aníbal. Vamos ver se tá funcionando aqui. Aníbal. Já convidei ele. Ixi, cadê você, Aníbal? Bom, pessoal, enquanto o Aníbal tenta se conectar aqui, vou aproveitar e falar um pouquinho da nossa plataforma, né? Hoje a gente faz uma transformação de resíduos que muitas vezes empresas descartam de forma inadequada ou tem altíssimos custos destinando para aterro. Então, vamos ver. Cadê você? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o Aníbal. Aníbal, estamos lá, ativos, online, ao vivo. E é isso aí. Vamos ver se vai ou não. Todo mundo tá me escutando bem? Vou convidar de novo aqui. Bom, então, pessoal, só para reforçar, né? Se você é do mercado de resíduos, tem dificuldade aí, identificar novos parceiros, fornecedores qualificados, para gerar resíduos recorrentes, que isso é uma das dores que a gente vê muito nesse mercado, de ter resíduos com uma certa constância, os parceiros aí ativos, que vão apresentar resíduos específicos do seu interesse. Vocês precisam estar na B2 Blue. A gente tem uma plataforma com mais de 1,1 bi de toneladas, são mais de 70 mil usuários aí ofertando resíduos de compra, de vendas e muito para fazer essa inovação, essa transformação de resíduos. E dentro dessa plataforma, da nossa plataforma, a gente consegue disponibilizar diversas ferramentas, funcionalidades para facilitar a sua empresa a ter uma agilidade em identificar oportunidades. Então, você consegue ter precificação de resíduos, você consegue ter acesso a um mapa de oportunidades. Então, quem são os seus parceiros mais próximos, as empresas mais próximas da sua unidade, do seu galpão, até para você reduzir custos, né? Para você não ter aí custos elevados com logística. Então, tentem acessar a nossa plataforma, cadastre gratuitamente e se vocês quiserem alavancar o seu negócio, crescer ainda mais, estar à frente dos seus concorrentes, feche um plano com a B2, entre em contato com a gente, porque nós temos uns agentes de sucesso que vão garantir aí as melhores negociações para a sua empresa. Então, vamos lá. O Aníbal não conseguiu entrar ainda. Aníbal, cadê você? Convidando de novo. Já fiz aqui o meu pitch, vendi. A gente tem planos semestrais, anuais, trimestral. Aê! Finalmente, Aníbal! Entrou! Tava tentando, né, Mai? Tava difícil aqui. Qual é o link aqui do B2Blue.com? É isso? Aí que o pessoal entra Isso, para assistir? exatamente. Já tá com uma galera, ó. O Cláudio acabou de entrar, Cláudio está aqui do Cepoto. lado. Pós-indústria, a gente trabalha com muito pós-indústrias, pós-consumo. Ó, gente, na nossa plataforma tem mais de 10 mil tipos de resíduos, desde os resíduos mais complexos aos resíduos comuns, né? Que a gente fala commodity, plástico, papelão, tudo que vocês quiserem aí para valorizar. Bom, agora que o Aníbal entrou, está conectado aqui com a gente, reforçando, a gente vai falar sobre governança corporativa e a sustentabilidade de negócio. Certo, Aníbal? Você que é o especialista, lida o tempo todo com isso. Primeiro, para a galera que nunca ouviu falar sobre governança corporativa, afinal, o que é isso e por que isso é importante para as empresas? Assim, em uma frase simples para leigos,
ou para pessoas que não têm tanta afinidade assim. Governança é você tratar todas as informações e processos da empresa de forma estruturada, com transparência para cada nível hierárquico, seja ele do ponto de vista ambiental, social ou do negócio propriamente dito. Existem capítulos ou itens adicionais aí, ou complementares à governança, que a gente pode dizer a parte de compliance ou conformidade, toda a parte de relatórios financeiros, toda a parte de sustentabilidade e cada vez mais forte isso. Então, a governança acaba, você ter o tráfego de informações com correção, ou seja, certificáveis, auditáveis, etc. e tal, e que reflitam a realidade da empresa para os acionistas, naquilo que cabe aos acionistas, para os consumidores, para a equipe interna, né, para os seus stakeholders externos, enfim. Isso, grosso modo falando assim, é a governança de uma maneira simples, que é todo mundo entender, todo mundo saber o que acontece na tua casa. Bacana. E como é que funciona hoje nas empresas? Hoje, nas grandes empresas, governança corporativa é muito comum se falar, mas e as pequenas, médias empresas? Hoje tem alguma tecnologia, alguma coisa que facilite para garantir todos esses pilares da governança corporativa? Olha, tem uma questão educacional aí, né? A governança corporativa ela tende a ser mais forte ou melhor estruturada em empresas que têm muitos atores que não são os próprios fundadores envolvidos. Então, toda empresa que tem um investidor, que tem um grupo de financiadores que comparam debêntures ou títulos daquela empresa, toda empresa que tem esse perfil, ou que está listada em bolsa, ou não está listada em bolsa, mas é uma SA e tem negócio com algum fundo, essa empresa, geralmente, ela tem uma propensão maior a ter uma estrutura de governança melhor organizada, ou seja, ela tem uma equipe que cuida do tráfego das informações, que cuida da apuração, que cuida das auditorias. Então, geralmente, é uma questão que é muito mais consolidada nas empresas grandes. Mas nas empresas pequenas, aí a gente tem vários casos. Empresas que têm uma visão de trazer mais os seus colaboradores como parte do negócio. Empresas que têm, por exemplo, políticas de partnership, ou seja, o cara ele é um colaborador, recebe a sua remuneração fixa, mas ele também recebe um variável por performance. Essas empresas, naturalmente, vão buscar uma estrutura em que a governança é mais sólida, porque aquele cara que está participando do negócio e que está se esforçando mais para fazer o negócio crescer, para ele é muito importante ter uma informação de qualidade. Por exemplo, é importante para ele saber se a empresa tem uma boa imagem junto ao mercado. E aí, ter boa imagem junto ao mercado, entre outras coisas, é você ter uma boa postura de sustentabilidade, você ter uma boa política de diversidade. Vários assuntos que a gente trata como assuntos exóticos da atualidade ou coisas novas, na verdade, tem um fundamento econômico muito mais robusto. Diversidade é um deles. Assim, todo mundo... porque a empresa tem fundadores ou sócios que não têm afinidade com isso. É uma grande burrice. Na verdade, quanto maior a propensão a tratar a diversidade de uma empresa, maior a capacidade dela de encontrar os melhores profissionais. Não importa a origem dele, não importa a preferência dele, não importa o perfil dele. Mas quando a gente abre mais a cabeça, quando a gente tem um braço mais aberto para tratar diversidade, a gente acaba obtendo os melhores profissionais do mercado, sejam eles optantes por escolhas sexuais específicas ou não, mas quando o cara entra na empresa e diz, olha, aqui o que vale mesmo é o que a gente está trazendo para agregar para esse negócio, tá? Então, assim, na pequena empresa, uma das recomendações que a gente tem feito ultimamente é pensar diferente, sair do tradicional e entender que tem um valor muito grande você tratar a diversidade, por exemplo, você tratar a questão ambiental, porque o teu consumidor está olhando isso. Isso tudo passa por você ter uma boa gestão dessa informação, e aí entra a governança, né, e você levar para o público externo e para o público interno essas informações, e com segurança, com acuidade, com auditoria, quando necessário. Então para a empresa pequena é legal começar com pequenas iniciativas, sabe?
Eu sei que Você você tem um falou monte de de pergunta aí. diversidade e a gente teve um tema sobre isso na live passada. E como que a gente pode contratar esse tipo, né, de diversidade, pessoas diversas? Porque às vezes a gente acaba se alienando, às vezes a gente tem, né, quem indica e acaba se isolando. O que que você dá de dica, já que você comentou sobre diversidade, foi uma pauta bem curiosa na semana, nas últimas lives. Tá? Aí tem, e é uma pauta sensível essa, tá? Que a gente tem que, sensível que eu digo, é, é, vamos falar assim, se nós tivéssemos 20 anos à frente, estimular a diversidade na empresa não seria um problema. Porque a gente está numa fase de transição, Mayura. Então a gente está numa fase de transição onde, ou por preconceito, ou por falta de evolução social, muitas classes de pessoas ficaram para trás. Então a gente está num período que a gente tem que estimular, trazer esses grupos sociais para dentro da empresa, para dentro em posições de liderança, em posições-chave, e também até fazer parte do núcleo intelectual da empresa. Então, hoje, nessa fase de transição, a gente deve estimular, e aí é um pouco a nossa visão mesmo, deve estimular, por exemplo, mulheres na liderança. Por acaso, na Serenza, a gente tem uma proporção bem razoável de mulheres liderando. Na verdade, é pau a pau aqui. É bem equilibrado, né? Vou falar que Mas aqui não as é. mulheres só lideram bastante, hein? Impressionam. Pois é, mas isso não aconteceu porque a gente fez uma política para trazê-las para os cargos de liderança, mas aconteceu porque elas são muito boas mesmo. E elas entraram para a Serenza com excelente histórico, com uma excelente performance. A mesma performance que a gente encontra nos homens contratados. Por acaso, eu estou com 2 pessoas aqui de um time que a gente está montando agora, que é um rapaz e uma menina. Os dois pau a pau de performance. Então, entender que ser diferente não faz um melhor ou pior que o outro, tá? Eu tenho muita preocupação hoje com a questão da cor, da raça, né? Vamos falar na questão que o IBGE trata como raça. Por quê? Porque a gente tem pessoas com um tremendo potencial em raças que foram desfavorecidas ao longo do tempo em matéria de acesso à educação, acesso à saúde e tal. Esses caras a gente precisa eventualmente dar um apoio maior para ele alcançar um nível melhor de preparo. Mas daqui a 20 anos, isso não vai ser uma questão. Como já não é uma questão em muitos núcleos sociais. Mayura, aqui no Cubo, isso não é uma questão. Mas quando a gente bota o pé para fora da porta do Cubo, isso é uma questão importante. Tá? Sim. E eles são tão competentes, tão eficientes quanto qualquer outra raça ou qualquer outra coisa, enfim. E uma curiosidade que, até você falando sobre isso, me lembrou uma situação, porque dentro da B2, dentro da BitBlue, a gente estimula muito o potencial, os talentos, as qualidades, que é muito mais fácil você se destacar quando você descobre no que você é bom. E eu lembro que teve um rapaz na nossa operação, e ele é haitiano, e com certeza é um cara assim, falava 5 línguas, é um cara super comunicativo, cara que liderava, que executava, colocava a mão na massa, e a gente falou assim, meu Deus do céu, o cara é incrível, sabe? Tipo, mesmo sendo estrangeiro, com as dificuldades que ele tinha, enfim, mas a gente percebeu que muitas vezes existe uma barreira no mindset da pessoa, né? Que eu não posso estar num cargo de liderança, ou estar numa posição de um brasileiro, ou estar, tipo, numa situação, num cargo superior. E se a gente não estimula a pessoa de que isso é possível, que ela pode, de fato, assumir um cargo elevado, seja independente de raça, de se é estrangeiro ou não é, mas às vezes eu sinto que existe, assim, uma barreira da própria
pessoa de que ela não pode, né, ser cara de pau e assumir novas frentes ou novas oportunidades. O que que você, né, vendo isso, não sei se você também vê esse tipo de situação, mas o que que você poderia estimular para as empresas, dicas para dar para as empresas, para que elas consigam fomentar, né, fazer com que isso não seja mais uma barreira para os próprios funcionários, para as pessoas que querem participar de grandes responsabilidades ou oportunidades em startups, como você vê no Cubo, ou em outras empresas fora do Cubo que está bem aquém, né, disso. Olha só, primeiro esse caso da Tiana é um caso bem interessante, né? Uhum. Vamos lá. Eu não sei se outras pessoas que estão presentes na live conhecem o Haiti. Haiti é dificílimo, gente. É um lugar que há anos, desde o Bapadoc, Baby Doc, cara, é um inferno viver no Haiti. Esse cara, se ele conseguiu chegar aqui, já é uma vitória. Ele fala 5 línguas, porque no mínimo ele fala o inglês, que é muito comum no Caribe. O Brasil não estimula o idioma inglês, mas o inglês é muito comum no Caribe. Ele fala o espanhol da República Dominicana, que é o país que compartilha a ilha com ele. Ele fala o francês, que é a língua nativa, o creole, e agora ele está falando português. Ele fala 5 línguas, gente. Coisa que se você sair na esquina aqui no Brasil, você vai, sei lá, levar meia hora para achar alguém que fale isso, ou 2 horas, ou 3 horas, e não vai encontrar. Você encontrar uma pessoa no Brasil que fale português, inglês, francês e espanhol, é uma mosca branca, gente. Não tem. Então começa por aí. E se o cara tem, naturalmente, se o cara tem facilidade para idioma, porque vem desde pequeno sendo treinado nisso, a capacidade cognitiva desse cara é muito melhor. Assim, ele começa que ele já consegue compreender o que as pessoas falam e escrevem. E se a gente falar das principais habilidades que a gente precisa ter de hoje para o futuro, quais são? Ler, escrever, interpretar texto, e aí entra o idioma, porque ajuda a interpretar, matemática e lógica. Não estou falando para você ser programador, para você ser um cientista, estou falando, com isso aqui, você tem toda a capacidade para ser um profissional de sucesso. Assim, no barato, o cara vem conversar contigo, ele já tem 50% de chance de passar à frente da metade dos candidatos que o cara está contratando. E aí você tem que pegar, entender onde esse cara tem habilidade e dar a formação adicional para ele. Ele vai ter uma cultura diferente da tua, ele passou boa parte da vida dele na guerra. Assim, o Haiti é uma guerra permanente há anos. O Brasil teve lá, compondo a tropa da ONU. O Haiti passou por um terremoto. Teve recentemente de novo, né? Mas eu tive no dia que ocorreu aquele terremoto grande, eu estava na República Dominicana, o avião pousou, teve o terremoto. Assim, acabou o país em um dia. E depois, durante 15 dias, você tinha terremotos sucessivos. Foi um desastre. Tinha um prédio onde haviam diversas agências, o prédio colapsou. As casas colapsaram, o aeroporto colapsou. Então, e desde então, ou desde antes disso, a Haiti já enfrentava um processo civil e de guerrilha e de tráfico de drogas muito sério. Se esse cara chegou aqui, Mayura, esse cara já é um campeão. Ele é capaz de vencer em qualquer direção, desde que você dê o estímulo para ele. Então, é uma questão de quem seleciona, tá? Foi 2010 o terremoto, exatamente isso, Cláudio. É uma questão de quem seleciona. Olha, porque esse cara está melhor preparado do que a gente. Tá? Exatamente. E estimular, né? Esses grandes Exatamente, talentos, esses vitoriosos que fazem a diferença aí. E pensando, voltando aqui, né, com relação à governança corporativa e a sustentabilidade de negócio, as estratégias, como que você consegue imaginar aí custos para cumprir esse tipo de prática? Você acha que é custoso para as empresas ou é algo... Oi, eu vou tratar de outra forma para você. Tem a questão do custo,
que não é necessariamente tão maior assim, principalmente se a gente vai falar na empresa pequena, né? Não é tão maior assim. E também tem a importância da relação dessa empresa com o mercado, tá? Então, tem alguns elementos recentes, né? Empresas médias vão começar a enfrentar isso. O Banco Central, esse ano, ou no ano passado, regularizou um conjunto de normas que obriga as instituições financeiras a monitorarem o risco socioambiental da sua carteira de crédito e dos seus investimentos. Isso, no barato, quer dizer o seguinte: na hora de analisar um crédito para uma empresa, ele não vai só ter que olhar o desempenho financeiro dela, ou como é que é o faturamento anual dela, etc. e tal. Ele vai ter que perguntar para o cara: vem cá, a tua atividade é uma atividade de risco socioambiental? E o que você está fazendo para mitigar esse risco? E na hora de calcular o juro, ele vai quantificar aqueles de maior risco, aqueles de menor transparência. Então, o primeiro determinante é o determinante financeiro. O segundo é o determinante de mercado. O teu consumidor está buscando isso. Essa nova geração pensa diferente da minha geração. E olha que muitos da minha já evoluíram bastante, mas essa nova pensa de outra forma. Ela quer ver isso. E quanto ao custo, não é muito diferente do que você faria normalmente para ter uma gestão da informação da sua empresa. Na verdade, quando você adota práticas de governança, você começa a conhecer melhor a sua atividade e a sua empresa. Relatório de logística reversa faz parte, sim, tá? É um dos processos. Mas você passa a conhecer melhor a empresa e poder agir com maior velocidade. Tá? É que eu estou vendo aqui algumas perguntas que aparecem. Então... Muito legal, gente. Até eu não consigo enxergar da forma que você enxerga, mas ó, até o Gui Caronco falou que, além de tudo, eles também são extremamente resilientes. Cara, super concordo com vocês. E aí, relatórios de logística reversa fazem parte. A Aníbal comentou sim. E galera, quem tiver dúvidas, perguntas sobre governança corporativa, sobre ESG, o que vocês quiserem perguntar sobre o mercado, estamos aqui com o Aníbal, super especialistas sobre o tema. Tem a CEO da Serenza. Então, por que vocês quiserem falar sobre indicadores, crédito, sustentabilidade, aproveitem, hein? Podem mandar mensagens. Fala aí, Niba. Enfim, eu estou vendo aqui a questão do relatório de logística reversa. Faz parte, sim. É uma obrigação que você tem que cumprir em alguns casos perante a sociedade, perante os órgãos reguladores, né? É uma demanda da economia como um todo. Eu acho que não tem como escapar. E isso é um pouco você conhecer a sua... para onde está indo o final do seu processo, né? Existe um manual aí falando em pequenas empresas. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele publicou há uns 3 anos, isso está na página dele, IBGC, tá? IBGC. Eu não sei se é .com ou se é .org.br, enfim. Ele publicou um manual de um guia de governança corporativa para startups. Leiam esse documento, que é um documento simples, é feito para quem não tem muito tempo, tá? Leiam esse documento com cuidado, que ali tem todo um guideline, um guia para você elevar muito substancialmente o nível de governança corporativa da sua empresa, tá? Quem quiser... todos os itens, do financeiro, do econômico, do social, do ambiental, do RH, tudo tá ali. Quem quiser, levanta a mãozinha aí, façam os seus comentários, que depois a gente compartilha o link que o Aníbal falou, até para vocês terem esse guideline aí, tá bom? Show. Niba, uma outra dúvida aqui, que eu vejo que a maioria das empresas, falando de logística reversa, elas têm responsabilidades corporativas. Então, muitas delas estão falando assim, meta para 2025, meta 2030, vou reduzir X, tantas milhões de toneladas que eu coloco no mercado, eu vou recuperar. Como que você vê esses compromissos aí junto com a governança? Esse assunto também tem sido parte dos compromissos assumidos pelas empresas em emissões de títulos verdes, green bonds, etc. e tal, sustainability linked bonds,
que são títulos de dívida vinculados a compromissos ou ambientais, ou climáticos, ou de sustentabilidade, tá? Bom, primeiro, os compromissos são muito importantes. Tão importante quanto compromisso é você definir uma estratégia de tal forma que você cubra uma trajetória entre a tua situação atual e a situação futura. No que diz respeito à questão climática, é um compromisso sério, um compromisso que precisa ser adotado ou que tem sido adotado pelas empresas com muita solidez, tá? Mas é muito importante não só você ter uma trajetória definida de como você vai chegar lá e não ser só um discurso, senão você, em vez de ser um greener, você vira um greenwasher, que é diferente, né? E mais importante, na hora que você tem essa rota definida, você começar a gerenciar e monitorar essa rota. Porque, às vezes, você desvia da trajetória e, para você recuperar, você tem que fazer um esforço muito maior. Então, você tem uma trajetória planejada e, obviamente, a gente faz uma trajetória que a gente vai cumprir com segurança, mas você ter uma performance melhor do que aquela que você planejou é sempre um sucesso e assegura alcançar essa meta. As metas são importantes, a trajetória e a forma como você vai alcançar é mais importante ainda, tá? Não adianta você dizer que vai ser carbono zero daqui a 5 anos se você não tem como, não tem tecnologia, não tem estrutura para fazer isso, tá? Então tem uma trajetória que você precisa cobrir. É isso aí, pessoal. Então, ó, nessa parte do mercado de carbono, Aníbal aí domina o assunto, consegue ajudar bastante a sua empresa ou seus clientes, grandes empresas, a alcançarem aí essas metas com bastante transparência. Do nosso lado também, assim como a Aníbal, a gente sempre busca a valorização dos resíduos. Então eu sei que muitas empresas têm aí suas metas bastante agressivas com logística reversa, resíduos aí que, infelizmente, eles ainda têm dificuldade de encontrar soluções. Então, hoje, por a gente ter uma plataforma extremamente orgânica, a gente consegue conectar várias cooperativas com recicladores que vão conseguir pagar se tiver constância no material segregado. Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa fazer essas conexões que transformam, ó, conexões que transformam. Depois, ó, quem quiser canequinha, a gente vai dar uns brindes pra galera que tiver mais ativo aí nas nossas lives, nas nossas redes sociais, né? E é isso aí, gente. A gente quer muito fazer essa transformação, fazer com que as empresas, elas de fato consigam alcançar suas metas. E é isso. Inovar o tempo todo, né, Aníbal? E fazer a diferença. Isso. Faz diferença. Eu acho que, para fechar, eu queria voltar à questão das metas, né? É uma mensagem para a gente fechar, que você tem que ter meta climática, você tem que ter meta de diversidade e você tem que ter meta de inclusão. As metas têm que ser ambientais e sociais. Não adianta você cuidar do clima e não cuidar das pessoas, não adianta você cuidar das pessoas e não cuidar do clima, tá bom? Porque as metas de desempenho econômico já estão na alma da empresa, tá bom? É isso, gente. Mandou super, a nível sempre, ó, brilhando nas nossas lives. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Ó, Simone Ribeiro, Oi Muniz, BWA, Felipe Mujica BR. Galera, muito obrigada pela participação. Aníbal, você sempre, a gente precisa fazer diversas lives aí pra gente mostrar, compartilhar pra galera aí tudo que a gente vem fazendo, o que você faz também, que eu acho que o pessoal tá curioso. E é isso aí. Muito obrigada. E uma ótima sexta, pessoal. Depois você compartilha aí o link do meu site para o pessoal dar uma visitada na Cereza. É isso, Opa, gente. pode deixar aqui, ó. Vou colocar aqui o link para vocês, hein? A live tá gravada. Quem quiser assistir, reassistir, compartilhar com alguém que queira entender mais sobre o assunto, por favor, compartilhem, hein? Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.